Quando ouvimos falar dos 12 discípulos de Jesus, pensamos em homens santos, líderes espirituais, colunas da fé. Mas raramente paramos para perguntar quem eles realmente eram. Como viviam antes do chamado? Por que foram escolhidos? O que os unia e o que os dividia? A maioria das pessoas conhece os nomes Pedro, João, Tiago, mas poucos conhecem suas histórias. Poucos ouviram sobre suas falhas, seus conflitos, seus passados indesejados e suas lutas internas. A verdade é que Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu os improváveis. A verdade que ninguém te contou é que entre os 12 havia um traidor, um extremista político, um cobrador de impostos odiado, homens impulsivos, irmãos competitivos e discípulos que fugiram na hora mais escura. E mesmo assim, Jesus os chamou. Neste vídeo, vamos revelar a verdade escondida sobre os 12 discípulos. Você vai entender que o discipulado autêntico não nasce da perfeição, nasce do chamado radical de Cristo. E talvez você descubra que há mais de você nesses homens do que imagina. Se você já se sentiu indigno, fraco ou improvável, fique até o fim. Porque a história dos 12 não é sobre grandes homens. É sobre um grande Deus que transforma os pequenos em colunas do reino. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Pedro, o homem que falava antes de pensar. Pedro não era teólogo, não era diplomata, não era calmo. Pedro era aquele que falava quando todos se calavam, que puxava a espada quando outros hesitavam, que prometia fidelidade antes mesmo de entender o preço. E é justamente por isso que ele foi escolhido. Porque Jesus não estava procurando por homens já prontos. Ele procurava por homens inflamáveis. Simão, chamado Pedro, era pescador. Simples, rude, trabalhador das madrugadas. Mas Jesus o chamou de pedra. Não porque ele era firme, mas porque ele o faria firme. A história de Pedro é a história de muitos de nós. Homens sinceros, mas inconstantes. Corajosos, mas frágeis. Homens que amam a verdade, mas ainda tropeçam nela. Quando Jesus o chama pela primeira vez, Pedro tem uma reação que revela tudo. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Ele sabia quem era, e mesmo assim foi chamado. Jesus não corrigiu sua frase. Não disse, não, Pedro, você está exagerando. Ele apenas o chamou, mesmo conhecendo sua fraqueza. Pedro viu milagres que muitos nunca verão. Andou sobre as águas, mesmo que por alguns passos. Ouviu a voz do Pai no Monte da Transfiguração. Foi chamado de bem-aventurado por ter revelado pelo Espírito que Jesus era o Cristo. Mas também foi repreendido com as palavras mais duras já ditas por Jesus. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16:23. Como pode o mesmo homem ser elogiado e confrontado no mesmo capítulo? Simples. Porque Pedro representava todos nós. Uma alma dividida entre revelação e carne, entre fé e medo, entre coragem e impulsividade. Pedro disse que jamais negaria Jesus, que iria com ele até a morte. Mas, ao som do galo, sua voz traiu sua promessa. Ele negou 3 vezes. E quando os olhos de Jesus o encontraram naquela madrugada fria, ele chorou amargamente. Mas o céu não desistiu dele. Jesus já havia orado por ele. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. Jesus não orou para evitar a queda. Ele orou para que a fé resistisse mesmo depois da queda. E essa é a beleza do discipulado. Não é sobre quem nunca cai. É sobre quem, depois de cair, volta mais forte, mais humilde, mais quebrado e mais cheio de graça. Depois da ressurreição, Jesus chama Pedro de volta com uma pergunta que penetra como espada. Tu me amas? João 21. 3 vezes. Uma pergunta para cada negação. Uma restauração para cada queda. Um novo envio para cada fraqueza que Pedro achava que o desqualificava. E então, aquele pescador impulsivo se torna pastor. Aquele que negou, agora prega. Aquele que fugiu, agora lidera. No Pentecostes, é Pedro quem se levanta. Ele ergue a voz diante de milhares. Ele não recita doutrinas frias. Ele queima com a verdade. E 3.000 se rendem. A pedra inconstante. Agora é coluna da igreja. Pedro nos ensina que Deus não rejeita os impulsivos, os instáveis, os apaixonados demais. Ele apenas os molda, os quebra e os levanta. Se você já falou demais, se já prometeu o que não cumpriu, se já caiu, se já chorou amargamente, lembre-se de Pedro, aquele que falava antes de pensar, mas que depois aprendeu a ouvir antes de pregar. Porque foi ele quem escreveu: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. 1 Pedro 5,6. Palavras de um homem quebrado, palavras de um discípulo transformado. João, o filho do trovão, que aprendeu a amar João, é lembrado como o apóstolo do amor. Mas ele não começou assim. Ele não nasceu com esse coração terno e compassivo que vemos em suas cartas e no evangelho que leva seu nome. Na verdade, quando Jesus o chamou, João era um homem impetuoso, inflamado, cheio de zelo e dureza. Ele e seu irmão Tiago foram apelidados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, um apelido que revelava a intensidade do coração de João. Não era ironia, era verdade. João era capaz de amar com fogo e de julgar com relâmpagos. Era o tipo de homem que, diante da rejeição de um povoado samaritano, sugeriu: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus o repreendeu. É esse mesmo João que, tempos depois, se tornaria o discípulo do qual se diz, o discípulo a quem Jesus amava. Não porque Jesus o amava mais, mas porque João foi transformado ao ponto de perceber o amor de Cristo como sua identidade. João deixou de ser conhecido por sua força, para ser reconhecido por sua intimidade. Enquanto Pedro falava demais e Tiago queria liderar, João começou a ouvir mais do que todos. Sentava-se perto, observava os detalhes, se aproximava do coração de Jesus. Na última ceia, é ele quem reclina a cabeça sobre o peito do Mestre. Ali, ouve os batimentos de um Deus encarnado. Entende sem palavras que o centro de tudo não era o trono, era o Cordeiro. Não era o poder, era o amor. João viu a glória no Monte da Transfiguração, viu a agonia no Getsêmani e viu o sangue escorrer da cruz. Ele foi o único dos 12 que não fugiu naquele dia sombrio. Todos os outros correram. João ficou aos pés da cruz. E por isso, Jesus o olhou com ternura e lhe confiou algo que não confiou a nenhum outro. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esse gesto simples em aparência é uma proclamação espiritual. João se tornou o guardião do que era mais precioso para Jesus, sua mãe. E isso só é possível para quem aprendeu o que é amar até o fim. A tradição nos diz que João cuidou de Maria até o fim da vida dela. E mesmo velho, foi perseguido, preso, exilado em Pátimos, não por ter pregado com força, mas por ter amado com fidelidade. Ali, já idoso, recebe a revelação do Apocalipse. E quando vê o Cristo glorificado, aquele que ele um dia abraçou como homem, ele cai como morto.
O mesmo João que antes queria julgar os samaritanos com fogo do céu, agora escreve com lágrimas nos olhos sobre a nova Jerusalém, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o poder do discipulado. Não é o homem que muda a si mesmo, é a presença de Cristo que transforma o coração. João foi transformado do filho do trovão, no discípulo do amor. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. E o mais bonito, ele nunca deixou de ser intenso. Ele apenas aprendeu que a intensidade deve ser canalizada pelo Espírito. O trovão agora ecoava com graça. O fogo agora ardia em compaixão. Por isso, quando escreve suas cartas, ele não fala como um apóstolo acima dos outros. Ele escreve como um pai espiritual dizendo: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Essas palavras não são de um poeta, são de um guerreiro do coração quebrado e regenerado, e é João quem nos deixa o maior resumo da fé cristã. Deus é amor. Não é que Deus apenas ama. Não é que ele faz coisas com amor. Ele é amor. João viu isso nos olhos de Jesus, no toque do Mestre, no silêncio do Cordeiro, no sangue da cruz e no trono do Apocalipse. Se Pedro nos ensina que o discípulo é aquele que se levanta após a queda, João nos ensina que o discípulo é aquele que permite que o amor transforme seu temperamento, sua visão e sua missão. Você pode ter nascido com trovões no peito, mas se você andar com Cristo tempo suficiente, esses trovões se tornarão canções de graça. Tiago, o ambicioso que foi lapidado pelo sofrimento. Tiago, irmão de João, era também filho do trovão. E se João aprendeu o caminho do amor, Tiago trilhou o caminho da dor. Ele era intenso, direto, cheio de energia, mas também profundamente ambicioso. Foi ele, junto com João, que certa vez se aproximou de Jesus com um pedido ousado. Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam lugares de honra, queriam glória, queriam estar no topo. Era um pedido de quem ainda não tinha compreendido a cruz. Era o pedido de um coração que, embora perto de Cristo, ainda estava preso às estruturas do mundo. Jesus não os repreendeu com desprezo. Ele os olhou com profundidade e disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Tiago respondeu: podemos. Mas ele não sabia o que aquele cálice continha. Tiago era um homem de destaque entre os discípulos. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Ele viu milagres, ouviu revelações, caminhou ao lado da glória encarnada, mas também carregava um desejo que muitos de nós ainda carregamos: ser visto, ser elevado, ser honrado. E o discipulado começa exatamente aí, onde nossas intenções são expostas. Jesus não escondeu o cálice. Ele não iludiu Tiago com promessas de conforto. Ele avisou: o caminho para a direita e para a esquerda na glória passa por uma cruz. A vida de Tiago foi marcada por esse confronto. Ele precisou morrer para o desejo de grandeza. Precisou ser moldado pelo silêncio do deserto, pela sombra da cruz, pela ausência do trono visível. E ele não recuou. Diferente de seu irmão João, que viveu até a idade avançada, Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer por causa de Cristo. Herodes o mandou executar com a espada. Não houve milagre de livramento. Não houve fuga. Apenas um martírio silencioso. Mas ali, naquela espada que cortou sua vida, estava o cumprimento da palavra de Jesus: certamente bebereis o cálice que eu bebo. Tiago bebeu, não do cálice da glória terrena, mas do cálice do sofrimento por amor a Cristo. E ali, sua ambição foi purificada, sua alma foi completada, sua fé foi selada. A tradição nos diz que sua morte tocou o coração de um dos soldados que o levaram ao martírio. A postura firme, serena, cheia de esperança, fez aquele homem se lançar também ao martírio, confessando fé no mesmo Jesus. Tiago morreu como um verdadeiro discípulo, não como aquele que busca posição, mas como aquele que entrega tudo.
inclusive a própria vida. Há algo misterioso nisso. João, o irmão do amor, viveu até o fim. Tiago, o irmão da ambição, foi levado cedo, mas ambos cumpriram seu papel. Porque no reino de Deus não importa a duração da vida, mas a obediência no tempo que nos é dado. Tiago nos ensina que o discipulado não é apenas caminhada, é renúncia, é entrega, é a morte dos sonhos humanos para o nascimento da vontade divina. Se você tem desejos grandes, sede por reconhecimento, fome de destaque, entenda. Deus não quer matar sua paixão, mas sim redirecioná-la. Ele quer que o fogo que há em você não construa tronos para o ego, mas altares de sacrifício para a glória dele. Tiago, o ambicioso, se tornou Tiago, o mártir. E ali, diante da espada, ele conquistou a honra que jamais teria sentado à direita ou à esquerda. Ele se tornou o primeiro dos 12 a dizer com a vida: Cristo vale mais do que tudo. Talvez você esteja sendo chamado hoje a entregar sua ambição, a dizer sim para um caminho sem aplausos, mas cheio de presença, a beber o cálice que não traz glória visível, mas que transforma a alma invisivelmente. Essa é a escola dos discípulos, a escola da cruz, a escola do reino. Mateus, o publicano, que foi chamado à mesa. Mateus era cobrador de impostos, e isso, para os judeus do seu tempo, era mais do que um cargo odiado. Era uma traição. Os publicanos eram vistos como cúmplices do Império Romano, extorquindo seu próprio povo em nome de César. Eles eram considerados impuros, corruptos, indignos, até de entrar no templo. E ainda assim, Jesus o viu. Mateus estava sentado em sua coletoria, no meio de moedas, documentos e olhares de desprezo. Ele não se levantou para procurar o Messias. Ele não foi até o deserto como os outros. Ele estava acomodado, até que a voz que cria mundos ecoou sobre sua vida. Segue-me. Jesus não deu um sermão, não fez perguntas, não exigiu explicações. Apenas liberou um chamado. E naquele instante, algo mais valioso que moedas caiu no chão. O controle da própria história. Mateus se levantou. Abandonou o que conhecia e seguiu aquele que o conhecia por inteiro. O mais belo é que Mateus não apenas seguiu, ele abriu sua casa, organizou um banquete e ali, cercado de pecadores, prostitutas e outros publicanos, Jesus se sentou. O Deus Santo que os fariseus esperavam ver no templo escolheu aparecer na mesa dos impuros. Os religiosos murmuraram: como ele come com pecadores? Mas Jesus os confrontou com uma frase eterna: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus foi chamado não por ser justo, mas porque reconhecia que precisava de cura. E foi nessa consciência que ele escreveu um dos evangelhos mais lidos da história. Sim, aquele que um dia foi excluído do povo, se tornou a voz que narrou a linhagem do Messias, começando por Abraão até chegar em Cristo. Há algo poderoso aqui. Mateus compreendia a rejeição. Ele conhecia a dor de ser considerado indigno. Por isso, ao escrever seu evangelho, ele foca no reino dos céus, sendo acessível aos que ninguém queria. Ele fala de misericórdia, de graça, de perdão, porque ele viveu tudo isso. Ao contrário dos outros discípulos pescadores, Mateus sabia escrever, sabia registrar. E Deus usou o que o mundo desprezava como instrumento da eternidade. É assim que o reino opera. Ele transforma o que era usado para a corrupção em ferramenta de edificação. A caneta que antes servia à opressão romana, agora escrevia as palavras da redenção. Mateus representa aqueles que carregam rótulos, aqueles que a religião descartou, aqueles que a sociedade marginalizou, mas que, quando ouvem "segue-me", se levantam e nunca mais voltam atrás. Jesus não apenas entra na casa de Mateus, ele se senta, ele come, ele partilha, porque a mesa no reino não é o lugar dos perfeitos, é o altar dos quebrados. A casa de Mateus,
Uma vez contaminada pela ganância, agora se torna o lugar da presença. A mesma sala que abrigava contratos e moedas, agora carrega o Cordeiro de Deus. E talvez seja por isso que o Evangelho de Mateus é o mais didático. Ele organizou as palavras de Jesus em discursos, dividiu em blocos, construiu uma narrativa pedagógica, porque ele sabia que o ensino transforma. E ele queria que outros descobrissem o que ele viveu. Que um publicano pode ser um príncipe no reino, se for chamado pela voz do rei. Mateus nunca mais foi o mesmo. Ele não foi aceito por todos, mas foi aceito pelo único que realmente importa. E isso basta. Talvez hoje você esteja sentado em sua própria coletoria, preso ao passado, cercado por decisões erradas, sentindo-se indigno. Mas se a voz do Mestre ecoar, segue-me, não hesite. Levante-se, abandone os pesos, abra a porta, prepare a mesa, porque Jesus ainda entra em casas como a de Mateus. Tomé, o cético que tocou a glória. Tomé sempre foi lembrado como o incrédulo. Uma marca pesada, um rótulo cruel para alguém que foi, na verdade, um dos mais leais discípulos de Jesus. Mas o que poucos percebem é que sua dúvida não foi sinal de fraqueza. Foi o caminho que Deus usou para revelar um toque mais profundo da glória. Ele não era um homem fraco. Quando Jesus decide voltar para a Judéia, onde estavam tentando matá-lo, é Tomé quem diz aos outros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Palavras de coragem, de entrega, de disposição para o sacrifício. Mas depois da cruz, o mundo de Tomé desmoronou. A dor da perda, o silêncio do céu, a confusão de tudo o que parecia ter sido em vão, o levaram a um lugar de ceticismo. Quando os outros disseram ele ressuscitou, Tomé respondeu: se eu não vir, se eu não tocar, eu não crerei. Era a voz de um coração ferido, de alguém que amava tanto que agora não sabia mais no que se apoiar. Não era orgulho, era luto, era desilusão. Era a alma quebrada de um homem que tinha crido, e agora não conseguia mais crer. E aqui está o mistério da graça. Jesus aparece, não para repreender, mas para permitir que Tomé toque. 8 dias depois, com as portas trancadas, Jesus entra e diz: paz seja convosco. Em seguida, se volta diretamente a Tomé. Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele não disse: você me decepcionou. Ele não disse: como ousa duvidar de mim. Ele apenas se ofereceu para ser tocado. Tomé tocou, sentiu as marcas, o buraco, a ferida, a carne redimida. E então exclamou com as palavras mais intensas de adoração registradas nos evangelhos: Senhor meu e Deus meu. Nenhum outro discípulo havia chamado Jesus assim, com tanta clareza. Deus. A maior declaração de fé nasceu da maior dor. Tomé representa todos os que precisam ver mais de perto, os que têm perguntas, os que não se contentam com o que os outros dizem, aqueles que amam demais para crer com superficialidade, e Deus honra isso. Sim, Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas isso não foi um desprezo a Tomé, foi uma promessa para nós, porque embora não toquemos fisicamente como ele, o Espírito nos conduz à mesma presença, ao mesmo toque, à mesma glória. A tradição nos diz que Tomé foi longe, que levou o Evangelho até a Índia, que ali morreu como mártir, atravessado por lanças. O homem que um dia disse: só creio se tocar, terminou sua vida dizendo com sangue: Ele é meu Senhor e meu Deus. Tomé nos ensina que dúvidas sinceras não afastam Jesus, atraem sua misericórdia. Que perguntas honestas não nos desqualificam, nos aproximam da verdade. E que a fé mais profunda muitas vezes nasce do toque mais doloroso. Se hoje você tem perguntas, se está confuso, se carrega feridas que não consegue explicar, saiba, Jesus ainda se apresenta, ainda entra em portas trancadas, ainda estende as mãos marcadas e ainda diz: paz.
O discipulado não é feito apenas de certezas, é feito de encontros. E o encontro de Tomé com Cristo ressuscitado nos prova que mesmo os corações partidos podem se tornar templos de adoração. Judas, o escolhido, que nunca se rendeu. Judas foi escolhido. Essa é a verdade mais difícil de aceitar. Ele não era um intruso, um espião infiltrado ou um acidente do plano divino. Jesus o chamou, o olhou nos olhos, o amou, o treinou, o enviou. Judas curou enfermos, expulsou demônios, anunciou o reino. Ele viveu o discipulado ao lado dos outros 11, mas nunca se rendeu. Ele estava próximo, mas nunca foi íntimo. Caminhou com a verdade, mas nunca se curvou a ela. Tocou os milagres, mas seu coração permaneceu fechado. Ele viu os mortos ressuscitarem, os cegos enxergarem, os ventos obedecerem, e mesmo assim escolheu 30 moedas. O problema de Judas não foi o erro em si. Pedro também negou. Tomé também duvidou. Os discípulos também fugiram. Mas todos se quebrantaram. Todos voltaram. Judas não. Ele quis controlar Jesus. Forçar uma manifestação política, talvez. Obrigar o Messias a reagir. Ou talvez apenas lucrar em silêncio. Mas o que moveu Judas, acima de tudo, foi o orgulho. A recusa em se humilhar. A resistência em admitir que estava errado. Ele beijou Jesus. Um gesto que deveria ser íntimo. Mas foi traição. Beijou e entregou. Tocou e vendeu. Aproximou-se, mas apenas para ferir. E mesmo assim, Jesus o chamou de amigo. A última palavra que Judas ouviu de Jesus foi uma oferta de misericórdia, um convite, um lembrete de que ainda havia tempo. Mas Judas rejeitou. Não suportou o peso da culpa. Não correu de volta ao mestre como Pedro. Correu à própria condenação. Seu fim não foi decretado por Deus. Foi selado por sua escolha. A escolha de não se arrepender, de não voltar, de não confiar na graça. E aqui está a lição mais profunda. É possível andar com Cristo e nunca se entregar a Ele. É possível pregar sobre o reino, sem permitir que Ele governe o coração. É possível ter ministério e estar perdido. Judas nos confronta com a pergunta que Jesus fez aos 12. Um de vós me trairá. E todos perguntaram, sou eu? Essa pergunta ainda ecoa, porque a traição começa sutil. Começa no coração, no lugar secreto onde decisões são feitas antes de se tornarem ações. Judas carregava a bolsa. Era o tesoureiro. Mas a cobiça o corroeu. Ele pensava em si. Guardava. Roubava. Até que um dia vendeu o próprio Salvador. Não por ódio, mas por amor ao próprio ego. O discipulado de Judas nos mostra que o maior inimigo da fé não é a dúvida, mas a falsidade. O maior perigo não é a fraqueza, mas a autopreservação. Judas queria Jesus, mas apenas até o ponto em que o reino não interferisse em seus planos. E há muitos assim hoje. Gente que canta, que serve, que lidera, mas que não se rendeu, que ainda vive por si, que ainda negocia princípios, que ainda ama mais o dinheiro, o controle ou a imagem do que ama a cruz. Judas esteve tão perto e mesmo assim se perdeu. E isso nos ensina que proximidade não é garantia de salvação. O que salva é a rendição. Jesus o chamou, amou, acreditou. Mas Judas recusou o único caminho, morrer para si. E talvez essa seja a verdade que poucos têm coragem de dizer. O discipulado verdadeiro custa tudo. Não se trata de andar com Jesus, mas de ser crucificado com Ele. Os anônimos, que se tornaram colunas, eles não pregaram o sermão do monte, não andaram sobre as águas. Não perguntaram, quem és tu, Senhor? Nem escreveram evangelhos. Seus nomes são citados apenas uma ou duas vezes, e mesmo assim, foram escolhidos, enviados. E no céu, suas vidas estão gravadas como colunas eternas do reino. Bartolomeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Tiago, filho de Alfeu. Quase não sabemos nada sobre eles,
Mas talvez esse seja o maior ensinamento. No reino de Deus, o anonimato terreno pode esconder grandeza celestial. Esses homens não deixaram registros literários, mas deixaram marcas espirituais. Eles não disputaram posições. Eles não traíram. Eles não fugiram da missão. Foram fiéis. Simples. Invisíveis aos olhos humanos, mas profundamente honrados pelo olhar divino. Bartolomeu, segundo a tradição, levou o evangelho até a Índia e a Armênia. Foi martirizado de forma brutal, esfolado vivo por causa da sua fé. Sim, aquele que quase ninguém lembra, morreu proclamando que Jesus é o Senhor. Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago, é o autor de uma carta curta, escondida entre os escritos do Novo Testamento. Mas suas palavras são poderosas. Edificai-vos na vossa santíssima fé. Conservai-vos no amor de Deus. Ele não buscou destaque, mas edificou a igreja com exortação e esperança. Simão, o Zelote, fazia parte de um grupo radical que queria libertar Israel do domínio romano. Mas ao conhecer Jesus, trocou a espada da rebelião pela cruz da obediência e se tornou um pacificador, anunciando um reino que não é deste mundo. Tiago, filho de Alfeu, é talvez o mais silencioso de todos. Não há relatos sobre suas ações, mas seu nome está entre os 12. Ele foi chamado, ele foi enviado, e isso basta. Todos eles nos mostram que Deus não mede o valor de um discípulo pela popularidade, mas pela fidelidade. No mundo, a visibilidade é glória. No reino, é o oculto que sustenta o visível. É o que está em silêncio que sustenta o que aparece. É o joelho dobrado no secreto que move céus no público. Esses homens representaram a base do discipulado, a parte da igreja que não se destaca, mas sustenta, que não aparece, mas carrega, que não fala muito, mas vive com profundidade. E talvez hoje o Senhor esteja buscando outros Bartolomeus, outros Simões, outras vidas que não querem aplausos, mas presença, que não desejam fama, mas fidelidade, que preferem ser colunas ocultas do que estrelas cadentes nos palcos religiosos. A escola do príncipe não é feita de celebridades espirituais. É feita de servos ocultos, de homens e mulheres que aceitam ser anônimos aqui para serem reconhecidos lá. E há uma promessa para esses. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. Apocalipse 3:12. Esses discípulos pouco lembrados já receberam sua honra eterna. E nos ensinam que no reino não importa o quanto você é lembrado. Importa se você terminou a carreira guardando a fé. Eles foram até o fim, mesmo sem holofotes, mesmo sem fama, mesmo sem reconhecimento humano. E isso nos confronta. Será que estamos dispostos a viver para a glória de Deus, mesmo que ninguém saiba nosso nome? Porque no fim das contas, o céu não aplaude os mais seguidos, ele coroa os mais fiéis. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe neste vídeo com alguém que precisa despertar para o verdadeiro chamado do discipulado. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe, ative as notificações e mergulhe conosco em revelações que a igreja moderna muitas vezes ignora. Deixe seu comentário. Qual dos 12 discípulos mais falou com você hoje? Sua participação ajuda essa verdade a alcançar mais vidas. E lembre-se, o céu não está buscando fãs de Jesus, mas discípulos dispostos a carregar a cruz. Nos vemos no próximo vídeo.